que fazer lá para saber se ele tem problema de hardware ou de software. Se ele não tiver problema de hardware, obviamente vai ser o software. Para ele saber se as fontes todas estão ok. Esse é o pulo do gato aqui, ó. Eu vou alimentar aqui, deixa eu só melhorar minha fonte aqui. Eu vou alimentar a região, o circuito dos 20 volts aqui no conector para a gente prosseguir. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui sem fechar curto-circuito. Vamos lá. Creio que tá tudo certo. Então aqui, ó, a gente vai jogar os 20 volts da fonte. Beleza. Eu vou só configurar a fonte para 20 volts. Está com 20 volts, eu vou ligar a fonte lá. Liguei a fonte lá. Tá ligado. Não faz nada, né? Se tivesse o LED de carga aqui, estaria acendendo, creio eu, a placa estando ok. Beleza, nesse momento, o que a gente tem que fazer? A gente liga a placa e ela está carregando, tá? Essa placa está ok ali. Eu consigo ver na fonte que está gerando a corrente de carga, tá? Então, você tem que ter uma fonte aí para poder também, né, verificar os parâmetros da fonte de corrente para também tirar suas conclusões. Então tá, galera, a gente está aí com a placa ligada no carregador. Percebe agora, e isso é bem importante, deixa eu passar para cá. Percebe agora, ó. Primeiro, essa fonte que tinha 5 volts, ela só aparece quando a gente aperta o botão Power, estando tudo ok, pela bateria. Agora a gente tem um carregador lá, ó. A gente tem os 20 volts ali, ó, 19 e alguma coisa. Percebe que eu não acendi, não liguei o botão Power e o que a gente tem aqui nessa fonte? Ah, a gente tem os 5 volts. Aqui nessa outra que tinha VBAT, a gente tem um pouco mais de VBAT. Lembra que eu falei que quando estivesse carregando pelo, né, o carregador conectado e a bateria carregando ia aumentar essa tensão que aparece no multímetro? Ó, vou desligar a fonte. Desliguei. Vai cair ali para 7,57. Estabilizou. Vou ligar. Liguei. Vai subir essa tensão. Por quê? Porque está no processo de carga. Essa daqui não, ó. Essa daqui vai aumentar também, desculpa, né? Vai ficar no mesmo nível daqui, porque estão ligadas aqui em VBAT, nos fios positivos da bateria. Beleza, aqui é áudio, como eu falei, mas o importante é falar dessa, ó. A placa não foi apertado o botão Power e a gente tem os 5 volts. Se a gente tem 5 volts, se a gente for procurar todas as outras fontes aqui, ó, a gente vai ter, ó, 3,3. Essa só aparece depois que essa aparece. E essa aqui também. Deixa eu pegar aqui, ó, aqui embaixo. Ou seja, essa está aparecendo a partir do momento que você alimentou com os 19 volts, 20 volts do carregador. Então, esse é um teste. Coloca a placa e liga no carregador. A placa, né, que não tenha curto, que é o caso do colega aqui. Ah, apareceu essa tensão? Beleza. Apareceu as outras tensões, ok. Vai lá no processador. Tá aparecendo 1,3 volts? Ah, beleza. Tem que aparecer. Essa aqui também só aparece depois que liga a placa, pela bateria. Mas quando você coloca o carregador, elas têm que aparecer. E essa outra de cima ali, ó, na MCU, 1,7, 1,8. Ou seja, todas as tensões da placa estão presentes, né? Aí, o que ele vai fazer lá? Ele vai ligar. O que vai acontecer? Se piscar e você tem todas as tensões operacionais, qual que vai ser o possível defeito da placa dele? Problema no processador, de código, né? Então tem que trocar o processador. Aqui no caso, ó, vou apertar, o que vai acontecer? Tem que ligar. Ligou, na verdade, ó. É que o cabo tá ruim aqui, o flat cable. Tentar ajustar aqui, peraí. Ó, tá vendo? Ligou, normal. Deixa eu apertar aqui para acender os LEDs. Beleza? Então, esse é o teste prático. Deixa eu desligar aqui. Para você saber se a placa está gerando o quê? Todas as tensões. Porque se tiver alguma tensão faltando, né, alguma dessas, principalmente esse, ou o processador ruim, tanto na questão de código, ou na questão de não estar gerando internamente
Quem gera essas tensões de 1.8 e 1.3 é o processador, tá? Ele tem um regulador interno que faz isso. Se não estiver gerando, você alimentando pelo carregador, significa o quê? Que a gente tem um defeito. Se essa aqui não estiver gerando, né, é defeito aqui nela. Mas se estiver gerando todas, é porque a gente tem defeito de software ou processador. Pode ser que gerem todas as outras tensões aqui, menos essa de 1.8, por exemplo. O processador interno está bichado. O processador está bichado internamente, melhor dizendo, né? Mas apareceu todas as tensões e o sintoma continua para aquele defeito de ligar e ficar 5 segundos ligado, desligar, é o mesmo caso. Processador com problema. Você trocou o processador, vai funcionar. Então, é isso daí, pessoal. Eu acho que eu passei tudo que tinha que passar. Vamos lá. Acho que eu passei tudo que tinha que passar. Deixa eu ver aqui como que tá. Deixa eu colocar na tela aí o que ele passou lá. Então, só para pontuar aqui as coisas que ele passou, ele falou que pela bateria pisca LED Power. Pode ser esse problema, não sei. Pode ser outra coisa também, claro, tá, galera? Bateria ele falou que está ok, né? Então ele tem que verificar se está carregando. Para isso ele teria que ter a fonte que ia mostrar a amperagem, é 1 ampere ou meio ampere, né? 1 ampere com a placa desligada, meio ampere com a placa desligada, ao contrário. 1 ampere com a placa desligada e meio ampere com a placa ligada. Ele teria que ter aqui a fonte, né, para ajudar ele lá nas questões. Beleza, vamos seguir aqui. Ele fala que está sem som pela bateria. Eu não pontuei isso aqui, mas eu vou falar rapidamente. Então tá, e pelo carregador ele falou que liga e desliga. Aqui ele diz que pisca. Aqui ele falou que liga e desliga e religa, fica em looping. Toca o som inicial com o carregador ligado. Não acende LED de carga. Ó, não acende LED de carga. Não acende LED de carga, eu vou falar para vocês o que. Vou pegar um preto aqui, um vermelho, red. Ó, não acende LED de carga. Isso aqui pode ser o próprio plaquinha de carga lá dos LEDs, né, com oxidação, alguma coisa. Pode ser o conector oxidado ou cabo flat rompido. Então aqui, ó, vamos ignorar. Isso aqui é secundário. O que ele tem primeiro que resolver é fazer a placa ligar. Depois que a placa ligar tudo certinho, ele vem e resolve essa parte aqui, que vai ser restrito lá ao problema dos LEDs de carga. Ou LED de carga, ou conector oxidado, ou cabo ou flat cable de carga ruim. Então o problema dele é fazer ligar. Vamos pontuar só o seguinte, ó. Percebe aqui que ele fala que pela bateria está sem som. E pelo... cadê? E aqui, quando está no carregador, ela faz o som inicial. Esse é um problema secundário referente à alimentação da placa. Deixa eu colocar aqui, para a gente só falar um pouquinho disso daí. Então, pessoal, essa parte de não ter som pela bateria, e quando ele põe o carregador, chega a fazer o som inicial, porque a gente sabe que esse circuito aqui, ó, é o amp bus. Como eu falei aí para trás, ele alimenta os amplificadores. Então, deixa a gente fazer o seguinte desenho aqui. Deixa eu desenhar mais duas coisas aqui. O que seria esse esquema aqui, esse bloco de notas aqui, esse diagrama, bloco de notas não, diagrama em blocos. Seria que eu ia utilizar para dar uma explicação. Vou ver se eu uso ele agora. Vamos lá. Aqui, galera, eu queria exemplificar ou usar para falar que isso aqui é a bateria, tá? A bateria. Aqui a gente vai ter aquele, vamos chamar de fonte. Fonte interna, tá? A fonte de 5 volts. Vamos chamar essa aqui também de fonte. Fonte do quê? De áudio. De áudio. Essa aqui, 3,3 volts.
Vamos chamar essa outra aqui de fonte. Essa aqui é de 3,3. Vamos supor que ela funciona para MCU, tá? Ela vai levar uma linha. A MCU para funcionar precisa de uma alimentação. Então vamos usar essa fonte como sendo a fonte para alimentar a MCU. Todas essas fontes a gente viu lá. Vou desenhar uma outra pequenininha aqui, só para deixar exemplificado. Essa outra aqui, ó, é a de 3, opa, pera aí. Tem que tirar aqui. É a de 3,3 volts primária, tá? A primeira que aparece aí. Assim que você conecta a bateria, ela aparece. Então, se é conectado pela bateria, que difícil desenhar aqui, viu? Ó, então, seguindo aqui, bateria alimenta essa fonte, né? Vamos chamar assim, esse DC-DC. Essa fonte, como eu falei e repito, colocou a bateria na placa, vai entrar aqui e vão sair, vai entrar tensão, vamos pôr 7,5 volts de bateria e sai regulado 3,3 volts, que será utilizado para alimentar o circuito de start. Vamos dizer start, né? Lá no curso a gente faz detalhado, mas aqui, ó, só start. O que esse circuito de start tem? Ele tem o botão power, que vai ser o acionador, né? Quando você apertar o botão power, ele vai gerar uma alteração lá de tensão, e essa alteração sim vai vir para cá, tá? Para aquela nossa fonte de 5 volts. Isso aqui é um sinal. Ele é usado para sinalização, né? Para enable, um sinal de enable. Essa fonte aqui de 5 volts, ela é alimentada por quem? Aqui está o detalhe, tá? Ela é alimentada pela bateria. E ela também, agora eu vou desenhar aqui para não ficar muito feio, desenhar outra coisa aqui. Ela também é alimentada aqui é o nosso carregador, tá? Pelos 20 volts, vou marcar aqui. Que é o nosso carregador. Ela também, nesse mesmo pino, ela recebe 20 volts. Ou seja, ela funciona tanto com 20 volts, quando estiver no carregador, quanto por bateria, né? Quando estiver alimentado somente pela bateria. Só que tem toda a questão do start, aí ela vai receber o sinal, ela vai liberar 5 volts. No que ela libera 5 volts, ela alimenta essa placa, essa outra fonte, e alimenta essa outra fonte. Tendo entrada de 5 volts proveniente daqui, aqui vai sair para áudio, circuitos de áudio, tá? Áudio que eu falo é processador, tá? Processador de áudio, não amplificador, processador de áudio. E essa aqui vai mandar lá para MCU. A tensão que ela precisa lá, uns 3,3 volts, lá para trabalhar processador e memória. Beleza, aqui ó, a gente vai ter os amplificadores, que aí a gente vai retomar a questão do som lá, tá? Beleza, é basicamente assim, de maneira bem, diagrama em blocos, bem sem muita didática, né? O funcionamento da placa como um todo. Mas eu queria falar da questão dele, quando ele falou que quando ele põe o carregador, o som sai nos amplificadores. Por que que sai? Quem alimenta os amplificadores? É uma outra fonte, né? Uma terceira fonte. Uma outra fonte aqui no caso. Vou desenhar ela aqui. Aonde? Aqui. Esse aqui vai ser a fonte que alimenta os amplificadores. Ela eu chamo, tá? Aqui de amp boost. Que ela funciona, igual eu falei, como um PWM. Ela vai mandar mais corrente e tensão para os amplificadores conforme a música exigir. Quem que alimenta essa fonte? Eu falei aí para trás, bateria. Então aqui ó, vai vir a mesma tensão de bateria para alimentar aqui.
Então ele recebe tensão de bateria e conforme ele trabalha, aqui ele já trabalha de maneira igual PWM, tá? Vai ter os dois MOSFETs lá, terão umas sinalizações a mais aqui, mas o que interessa é a entrada e saída. Entrou os 7.5, no caso que a gente está usando aqui da bateria, ele vai mandar corrente de tensão na saída conforme a música exigir. Beleza, para onde? Para os amplificadores, para os pinos de alimentação dos amplificadores, que se eu não estiver enganado é 16 e 17. E do outro lado é o 30, 31, 32. A confirmar, tá? É o TPA 3116. Esses caras aqui, tá? Então você pela bateria, você ligou, ele estiver funcionando, ele vai mandar uma corrente aqui entre 10 volts e acho que chega a uns 19 volts, ou menos, ou 18, sei lá, conforme a música exigir, né? Quanto mais tensão, geralmente é quando você tem, geralmente não, é quando você tem volume maior aqui, tá? Volume na caixa maior, então ela tem que tocar mais alto, né? Para a música sair mais alta lá nos alto-falantes, ele vai mandar mais corrente, mais tensão para cá, para ambos, né? Para cá e para cá. Então tá. E por que que a placa dele, pela bateria, não tá saindo som? Porque ele tem um defeito aqui, ó. Nesse circuito. Não tá tendo essa tensão para lá. Tem um switch, né? Um MOSFET de switch, pode estar queimado. Esse cara pode não estar funcionando. Esse MOSFET pode estar não funcionando, enfim. Alguma coisa aqui não está funcionando, por isso que ele não tem som quando ele liga pela bateria. E por que quando ele põe o carregador funciona, sai o som de inicialização? Porque esse circuito tem, né, a placa, ela tem um bypass. Na verdade, o bypass funciona diferente, simplesmente diferente, e é algo bem simples. O bypass, quando você tem o carregador aqui com os 20 volts, ele não vem para cá, ó. Na verdade, ele não alimenta esse circuito. Por quê? Se estivesse alimentando e ele estando com defeito, não ia tocar do mesmo jeito. Ele passa sobre. Na verdade, esses 20 volts, ele vem ligado aqui, ó. Na verdade, na saída do switch, né? Que é a mesma coisa. Ele vem ligado aqui, diretamente nos amplificadores, né? Ali e aqui, né? Então, esse que é o bypass. Os 20 volts já vem direto aqui no amplificador. Por isso que o colega lá, quando ele liga o carregador, ele escuta lá o som de inicialização, sendo que pela bateria não. Por quê? Porque esse circuito que é alimentado pela bateria está com algum defeito. Então é o seguinte, vamos abrir outro caderninho aqui. Então assim, ó, ele tem defeito principal. Ele tem problema no start da placa, né? No liga-desliga. Tem que fazer essa placa ligar. Beleza. Secundário, né? Um dos defeitos secundários. Sem som pela bateria. É o circuito de amp bust lá, provavelmente, alguma coisa errada lá. Outro defeito secundário aqui, que eu já nem lembro. Tô cansado mesmo, hein? Qual que é o outro defeito? O outro defeito secundário dele, então, passa a ser... Deixa eu marcar ali. Passa a ser o quê? Passa a ser aquele que a gente comentou dos LEDs de carga lá, que parece que não acende, enfim. Mas é aquilo que eu falei, ou é flat cable, né? Pode ser flat cable, pode ser a própria plaquinha lá dos LEDs, placa dos LEDs, e sei lá, oxidação nos conectores, enfim, aí tem que verificar. Não sei da condição da placa dele lá, mas basicamente é isso, né? Ele tem que primeiro que arrumar aqui, né? É o que acontece com a gente quando a gente tem uma placa que não liga. Depois que não liga, a gente vai ver se funciona as outras coisas, ou seja, som, Bluetooth e etc. Que mais? Às vezes você tem uma placa que liga e não carrega. Qual que é o problema principal? Não carrega. Enfim, galera, cansei, tá? Não sei quantos minutos tá dando ali. Mas pelo menos foi falado bastante coisa. Se você pegar uma placa dessa com esse defeito, pelo menos você não vai perder tempo. Se tiver com esse problema aí e você seguir isso daqui, né, tiver todas as tensões, provavelmente é o processador com defeito, tá?
Mas pelo menos ficou um passo a passo de como funciona aí, basicamente falando, uma placa dessa, né? Com relação quase todos os seus circuitos. Não falamos muito do circuito de carga, mas falamos do amp bus que alimenta ali, né? Falamos ali das questões das fontes, o que já é para início bastante coisa. E lá no curso tem tudo, né? Bem separadinho, bem passo a passo, bem também vídeos menores, né? Porque ninguém aguenta. Eu cansei aqui, galera. Cansei, não foi uma hora, tá? Tá marcando uma hora para mim na gravação aqui no momento, mas foram mais de uma hora. Eu parei, tive que ver ali e tal e tal. Mas beleza, espero que ajude alguém, principalmente o colega aqui. Vou dar uma editada e já vou subir esse vídeo. Valeu, forte abraço, fui, tchau.